pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a arborização urbana. Então, a arborização urbana inclui todo o conjunto vegetacional presente no meio urbano. Então, todas as árvores, arbustos, presentes em praças, calçadas, em parques, todo esse contexto faz parte da arborização urbana. Mas, atualmente, o termo mais utilizado é florestas urbanas. Por quê? Porque em algumas cidades existem fragmentos da vegetação nativa que são incorporados, né, fazem parte desse conjunto vegetacional da cidade. Então, a partir de alguns anos atrás, passou-se a utilizar o termo floresta urbana, devido a essa presença desses fragmentos. Então, quando a gente pensa numa cidade com árvores, a gente pensa em qualidade de vida. Quanto mais arborizada a cidade, mais qualidade de vida tem a sua população, devido a todos os serviços que as árvores nos fornecem. Né? Melhoria da qualidade do ar, retenção de particulados, redução da temperatura, redução do som, né? Conforto térmico, sombreamento. Então, são inúmeros os benefícios que as árvores fornecem para a população urbana. Além disso, a diversidade de flores, né, de cor, de copa, de folha, tudo isso faz com que a cidade mais arborizada tenha uma beleza peculiar, aquela cidade. E todo mundo vai se lembrar dessa cidade. Então, a presença das árvores é de fundamental importância para a vida do ser humano. Com o crescimento da cidade, houve essa ruptura, né, homem-natureza. E a arborização urbana vem mas para novamente tentar ligar esse elo. Quantas árvores em alguns locais, árvores mais velhas, elas contam a história de uma geração, de 2 gerações, de 3 gerações. Então é muito importante tudo isso daí. Então a arborização no meio urbano tem algumas peculiaridades. É muito importante ter uma diversidade de espécies, que isso a gente não vê na nossa região, né, e em outras regiões também do Brasil. Muitas vezes há uma utilização de uma única espécie e isso é muito ruim e pode ser um risco muito grande, porque pode essa espécie ser acometida de uma praga, de uma doença e esses indivíduos serem totalmente eliminados. Daí é muito importante se ter uma diversidade harmônica de espécies, né, para fornecer uma beleza cênica muito maior para todos. Existe até definições de ruas pela escolha daqueles indivíduos. Um indivíduo isolado fica, coitado, né? Isolado é muito ruim. Até o ser humano hoje estamos isolados, como é ruim. Então, o conjunto de vegetação, o conjunto de indivíduos numa determinada área, o potencial que vai fornecer para aquela população vai ser muito, de qualidade de vida, vai ser muito maior. Então, a arborização no meio urbano, ela precisa ser também cuidada. O que a gente observa? Que os gestores públicos, nos seus planos de governo, normalmente eles deixam de fora ou citam muito pouco a questão da arborização urbana. Não tem um plano diretor na maioria das cidades. Isso é muito preocupante, porque fica a cargo da população colocar qualquer coisa. Então, eles acabam colocando o indivíduo errado, no lugar errado, depois tendo alguns transtornos muito sérios. Então, a gente chama atenção para algumas orientações. Eu posso perguntar qual a árvore ideal? É difícil a gente dizer qual a árvore ideal. Então, normalmente a gente deve escolher as espécies nativas, né, daquela região, porque já tem uma facilidade de adaptação. Escolher aquela espécie que tem um rápido crescimento, escolher aquela espécie que tem um sistema radicular pivotante, né, que não seja agressivo, para não romper calçadas, tubulações e problemas maiores para a população. E a partir daí, ter todo o cuidado, todo o manejo. Quando a gente fala em silvicultura urbana, já é todo o manejo direcionado para essas árvores que estão presentes no meio urbano. Então, o manejo correto, primeiramente a escolha do local. For colocar alguma árvore, a gente tem que ir lá no local e ver se tem algum impedimento, se tem área bastante para que você coloque aquela espécie.
Depois selecionar a espécie, se é de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, com suas diferentes formas, né, de copa globosa, piramidal, e assim tem uma infinidade de modelos arquitetônicos que podem diferenciar, né, toda o componente vegetacional da cidade, que isso é muito interessante, as diferentes formas, a diversidade harmônica, como eu já falei. Então, escolher a espécie adequada para aquele local. A gente dá privilégio às espécies nativas, como eu já falei. Podemos colocar as exóticas? Sim, as exóticas não são excludentes. Mas aí a gente deve não colocar apenas exóticas, né? Algumas exóticas que elas têm essa facilidade de crescer rapidamente podem ser colocadas no seu plano, né, no seu projeto de arborização. E aí segue todo o manejo, né? Quando for implantar a área de plantio, ela deve ser bem preparada. Se nós temos um solo raso, né, de baixa fertilidade, recomendamos fazer uma área de plantio 1 metro por 1 metro por 1 metro, né, que aí evita vários problemas. Então não vai ter problema com a questão da raiz crescer, né, vai ter um impedimento e ela vai crescer subindo e romper as calçadas. Então, se é uma área, um solo mais profundo, então 70 por 70 por 70, tudo isso vai ser bem estudado, porque quanto maior a área, mais caro também vai ser o projeto para implantação, né, disso daí. A mão de obra para implantação vai ser mais caro. Mas normalmente eu recomendo 1 metro por 1 metro por 1 metro, para não ter problema nenhum. Então, você viu o local, preparou, vai agora à escolha da espécie correta. Aí vai a escolha da espécie, né, de acordo com o local e do que você quer, de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte. Então, procura essa espécie, né, num viveiro de qualidade, né, que a muda, ela, normalmente a gente recomenda que a muda ela vá para o meio urbano com 2 metros, 2,5 metros. Aqui na nossa região é difícil isso, mas então deve selecionar a muda de maior tamanho, né? Então já leva uma muda com tamanho maior para esse meio. Essa muda deve ser colocada um tutor, né, para que ela não vire, não tombe e não fique fora da linha, né? Ela seja bem retilínea. Um gradil, né, para proteger dos animais e de vândalos, e um amarrio para também justamente fixar lá a esse tutor, né? E em seguida todos os cuidados que devem ter. Qual a época de plantar? A época chuvosa, porque aí o solo vai manter umidade por vários meses à frente e aí não há necessidade de irrigação. E o trabalho, é claro, a gente inclui também a população do entorno, porque na falta de chuva, a população, né, pode fazer esse trabalho de irrigação. E é importante a gente salientar também que as espécies do meio urbano, elas precisam, na sua grande maioria, da poda, né? Que a poda é uma técnica de manejo que, quando necessário, não é toda vez. As plantas, elas não nasceram para ser podadas, mas como elas vão para o meio urbano e tem vários elementos, né? Postes ou fios, então tudo isso aí, então, elas precisam então passar por esse manejo. Então a poda é uma técnica que ela, sendo bem empregada, vai provocar menos danos ao vegetal. Então, o que a gente vê são podas drásticas que se realizam sem nenhum critério técnico e que levam o vegetal, muitas vezes, à morte. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, na região sul, lá já é praxe, né, nos meses que não tem R, começar as podas das árvores. Então, de maio a agosto se realizam as podas. Na nossa região aqui, no semiárido, a gente vê que muitas vezes as podas são realizadas de forma errada, mesmo no período quente, né? Quando começa setembro, outubro, novembro, que realizam aquelas podas, né, de forma errada, na maioria das vezes. Então, a poda drástica, vale salientar, é um crime ambiental e isso deve ser banido, né, das práticas, das práticas de manejo nas cidades. É difícil, é muito difícil, mas
com legislação, né, e com gestores que têm essa consciência, isso pode ser conseguido. Uma outra coisa que a gente deve chamar bastante atenção é com relação a alguns transtornos que temos, né? Às vezes, queda de árvores, árvores são plantadas em lugares errados, de forma errada, né? Muitas vezes essa árvore que ela caiu, que quando foi na época de implantação dela não foi feita, né? Não houve um preparo do local com as dimensões que eu falei anteriormente, né? E ela cresceu num lugar bastante raso, com impedimento, a tendência é ela não desenvolver bem suas raízes. Podas drásticas também levam ao desequilíbrio, né, e à morte. A gente vê muitas árvores que acabam morrendo. Então, todos os benefícios que teríamos com a presença de árvores, a gente jogou fora com um manejo errado, que é a questão das podas. Uma outra coisa, pintura, né? O pessoal, em muitas cidades aí, a gente vê o pessoal pintando os troncos. Isso é terrível, né? Parece que as árvores estão todas de meia, né? Então, são colegiais. Então, é uma coisa, uma prática que não devemos fazer jamais, nem pintar os troncos, nem fixar nenhum prego, nenhum material, arame, nada disso. Então, ele é um ser vivo que precisa ser bem cuidado, que oferece vários serviços para nós, para toda a população, sem cobrar nada, né? Então, é muito importante a gente saber que o vegetal que está em frente à sua casa não é seu, mesmo que você tenha plantado, mas ele é do meio ambiente. Então, é que a gente preserve as árvores, que a gente precisa das árvores, né? E muito, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Cidades bem arborizadas são cidades cuja população tem uma qualidade de vida muito superior do que aquelas cidades que não têm nenhuma arborização. Então é isso aí, gente. Vamos cuidar de nossas árvores e fiquem em casa neste momento. Tudo vai passar. Um grande abraço para todos e até breve.